os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais um domingo, para aprendermos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, antes de mais nada, agradecer a Deus por esta rica e grandiosa oportunidade que Ele nos dá de poder estar aqui, podendo falar da sua palavra, podendo bem dizer o seu nome. Quero agradecer ao meu pastor Fábio Tenório, que nos estende essa oportunidade de fazer parte desse trimestre daqueles que estarão proclamando e falando acerca da palavra de Deus, que hoje foi abordado nesse trimestre, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Quero agradecer também o nosso pastor Josué, que é o nosso superintendente da escola dominical, enfim, a todo o corpo de irmãos, de obreiros que compõem o setor 111. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por mais um domingo de estarmos aqui na tua presença, mais um dia que o Senhor nos deu, a oportunidade de ficarmos de pé, a oportunidade, Senhor, Pai, de desfrutar da vida, esse dom tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Ó Senhor, abençoa as famílias que nesse domingo se reúnem, Senhor, nesse dia comemorado como o Dia dos Pais, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, muita alegria, muita paz, muita confraternização, Senhor. Somos sabedores da situação que o nosso país está passando, Senhor. Mas nos dá graça para nós continuarmos bendizendo o teu nome, que a tua igreja continue caminhando, avançando nos seus diversos segmentos e departamentos, Senhor. É o que eu te peço e te suplico no teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino de número 3 para louvar a Deus nesse domingo, um domingo de Dia dos Pais. Quero mandar um abraço e a paz do Senhor a todos os pais que estão aqui conosco, os que estão assistindo, os que irão assistir num outro momento, porque esse dispositivo, né, essa ferramenta tão maravilhosa que é o Facebook Live, ficará disponível na plataforma do Facebook da igreja. Vamos cantar, irmãos, o hino número 3, Plena Paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mais um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei,
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Graças a Deus, glória a Jesus, irmãos. Amados irmãos, neste domingo, dia 9 de agosto de 2020, chegamos até aqui no capítulo de número 11 da nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus, no Brasil e no mundo. Abordamos esse documento, que é a declaração de fé nesse trimestre, como eu já disse na outra oportunidade que eu tive, uma grande iniciativa do nosso pastor Fábio Tenório, para que nós todos, como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, possamos entender quais são as diretrizes que nós cremos, quais são os parâmetros, quais são as regras de fé que as Assembleias de Deus seguem. É muito importante a gente ter, em escala, passo a passo, o plano da nossa fé, o plano que é abordado na Assembleia de Deus. E nós chegamos no capítulo de número 11, que fala-se sobre a igreja. A igreja, não somente igreja como instituição, mas a igreja como organismo. Irmãos, nós sabemos que até aqui nós já falamos de diversos assuntos, falamos de salvação, falamos sobre o homem, falamos sobre as Escrituras, mas nós sabemos que a nossa fé, ela não é uma fé solitária, ela é uma fé que se une, que se reúne, e nada mais propício do que falar sobre a igreja do Senhor Jesus. Discutimos, a última aula foi falado sobre a salvação, o pastor Caraburu na quarta-feira abordou o tema, mas diz a respeito da salvação, diz respeito aos cristãos e aos indivíduos. Mas como eu já disse, a vida cristã era uma vida solitária. E nós, no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos ali ao entendimento que há uma conversão. E essa conversão, ela leva aos indivíduos, os cristãos, as pessoas que creem na palavra de Deus ali no seu primeiro momento, ela leva-se a uma comunhão, ou seja, um grupo, torna-se um grupo de crentes. E essa dimensão coletiva, da coletividade, da comunhão, da união, nós chamamos de igreja. A igreja do Senhor. E nós aqui no primeiro parágrafo desse capítulo 11, que é o nosso cremos, diz o quê? Que nós cremos e professamos e ensinamos que a igreja, ela é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos no céu. Então aqui nós vemos que trata-se da igreja organismo, não uma igreja instituição, não uma nomenclatura. Porque hoje, se você falar igreja, muitos vão imaginar vários nomes, denominações, segmentos da igreja. Mas nós queremos dizer aqui no nosso credo, que nós cremos, nós professamos que a igreja, ela é a assembleia, ou seja, é a reunião de pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as classes, independentemente da onde veio, o que foi no passado. E nós sabemos que não era assim. Sempre houve algumas distinções, algumas delimitações, algumas, vamos dizer assim, partidarismos. Mas a igreja do Senhor, a assembleia, a eclésia, que é o quê? Um
povo tirado para fora, tirado do mundo e colocado num novo caminho, caminho de serviço ao Senhor, de crer no Senhor Jesus. Então, assim, são pessoas que são tiradas de um segmento e colocadas num novo segmento, e reunidas em diversas etnias e diversas classes. Então, assim, é um todo. Então, nós cremos nessa igreja. Nós professamos que essa igreja, ela é a Assembleia Universal. O universo fala-se de um todo. Todos os países, todas as localidades. Não só hoje, mas como no passado também. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que são escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós vemos isso lá em Hebreus 12, 23. A igreja, ela foi fundada pelo nosso Senhor, pois Ele mesmo disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá em Mateus 16, 18. Aquele encontro, aquele diálogo que o Senhor Jesus ele tem com Pedro. Ali marca, temos a marca do início da igreja. E respondeu Jesus, dizendo para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Há uma interpretação errônea nessa questão do diálogo de Jesus com Pedro. Quando Jesus diz a Pedro que o nome dele é Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra ele iria edificar a igreja, ele iria edificar a igreja não sobre Pedro, não sobre na pessoa de Pedro, mas ele estava dizendo dele mesmo, sobre esta pedra. Eu sou a pedra. É sobre mim que a igreja estará sendo edificada. É acerca da minha pessoa. É sobre a minha pessoa. Ou seja, ele é o fundamento principal dessa fundação. Não foi Pedro. Pedro foi um apóstolo. Mas a igreja, ela está fundamentada, ela está sedimentada na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos no Cremos Menor, no seu artigo número 8, que nós cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Ou seja, Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Então, não teria como esse fundamento, igreja, estar fundamentado no homem, mas sim em Jesus, que ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Nós temos a doutrina dos apóstolos como fundamento e Jesus a principal pedra de esquina, ou seja, ele é o fundamento, ele é onde tudo é fundamentado, a pedra de sustentação, a sustentabilidade da igreja é Jesus Cristo. A comunidade do Senhor, além de uma assembleia universal dos crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Aqui nós já estamos dizendo do posicionamento geográfico, a igreja como posicionamento geográfico. Nós vemos aqui uma citação e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, lá em Atos 11, 22. Aqui nós já estamos dizendo da localidade geográfica da igreja. A igreja, ela tem a sua localidade. Nós aqui estamos no bairro do Carrão. Temos a igreja no bairro do Belém. Temos a igreja na Moca. Temos a igreja em Belém do Pará. Temos a igreja em Manaus, no Amazonas. Ou seja,
estamos falando de localidade. O termo igreja como uma referência geográfica. Já é diferente do termo igreja eclesia, que é uma assembleia dos santos, dos tirados do mundo, tirados para fora. Então, nós precisamos ter uma ideia muito clara sobre igreja, instituição e igreja, organismo. Igreja, instituição, igreja, organismo e igreja, né, institucionalizada, ou seja, uma igreja que leva um nome, igual nós somos da Assembleia de Deus. Temos também a igreja presbiteriana, a igreja metodista. Então aí são organizações eclesiásticas. Mas quando nós falamos igreja, na qual nós cremos e professamos, nós estamos falando da igreja num todo, num corpo, que é o corpo de Cristo. São as pessoas que compõem este corpo, cuja cabeça é o próprio Senhor. Né? Um só corpo, um espírito, uma só fé, como o apóstolo Paulo diz, um só batismo. A igreja, ela envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Vamos ver aqui uma citação bíblica grande, lá em Colossenses 1, 26 e 27, que diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós vemos aqui que são mistérios que não foi revelado nem no Antigo Testamento, mas foi manifesto a nós na Nova Aliança. Porque a ideia de igreja no Antigo Testamento era aquela ideia de quando eles se reuniam ali no tabernáculo, que é o que? O termo hebraico kahal, que é um termo aí semelhante ao termo eclesia do grego. Né? O kahal diz a respeito de uma reunião apenas. Né? Então assim, é mais limitado, ou seja, não tem a mesma abrangência do termo eclesia. Então, os cristãos do Antigo Testamento, eles tinham uma ideia do que era uma igreja ali naquela reunião do tabernáculo. Mas os cristãos do Novo Testamento, eles já participam da igreja na sua diversidade de localidade geográfica, de lugares, né? Então, ou seja, uma dimensão maior, mais ampla acerca de igreja. E dentre os 5 tópicos desse assunto, igreja, 6 tópicos, né? Aliás, nós iniciamos com nomes e títulos, né? Os nomes e os títulos da igreja. A igreja é um ramo da doutrina cristã, na qual praticamente todos os crentes e descrentes têm uma opinião comum. É o que eu estava dizendo acerca da igreja, né? Da igreja, organização. Né? Muitos têm uma ideia, se você perguntar para qualquer pessoa sobre a igreja, é o que eu falei no início, ele tem a ideia da igreja, organização, mas não tem essa ideia mais profunda de igreja como uma assembleia universal, como um corpo de Cristo, como uma constituição de homens e mulheres de todas as denominações de vida, de raça, de classe. Então isso é a igreja. A igreja não é somente uma organização, ela vai muito além. A organização da igreja, ela serve para o quê? Para nós nos reunirmos, cultuarmos a Deus e termos uma comunhão, que é muito importante. Apesar que muitos hoje já não têm, assim, dado uma certa importância na questão da igreja. Muitos dizem, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar na igreja, eu posso viver a minha vida da forma que eu acho que é correto, servindo a Deus, acreditando em Deus, estudando a palavra de Deus, professando a fé em Deus, sem precisar estar numa igreja. Mas
É saudável nós fazermos parte de uma comunidade e professarmos a fé junto com outras pessoas, ou seja, em comunidade. É bíblico isso. Nós vemos que o povo, a igreja, ela se reunia. Né? Foi pregado domingo passado aqui pelo nosso pastor, que Pedro ele esteve preso em um determinado momento e a igreja se reunia para orar. A igreja se reunia para interceder pela vida de Pedro, acerca da libertação dele. Ou seja, é importante nós nos reunirmos. Então a igreja, ela é um organismo, ela é um organismo vivo e ela também é uma organização. E sendo uma instituição da sociedade, a igreja pode ser observada e também ela pode ser estudada pelos métodos da ciência social. Ou seja, a sociologia, ela se debruça, né? A sociologia é um ramo da ciência, do saber, que se debruça também para entender a igreja na sua formação social. Né? Como que se forma a igreja, qual foi a data que começou a igreja, ou seja, um estudo, por exemplo, de quando a igreja, quais foram as primeiras igrejas que chegaram aqui no Brasil. Há um estudo que nos mostra, que nos diz, que nos ensina quando foi o início. Igual a nossa igreja, Assembleia de Deus, ela teve o seu início em 1911, em Belém do Pará, quando 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, saem de lá da Suécia, estudam nos Estados Unidos e são designados para cá para iniciar um trabalho. Quando eu falo dessa forma, eu estou falando da forma social, da formação social da igreja. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Quando nós estamos falando de igreja, não é sobre o aspecto social meramente. Há uma profundidade maior. E isso realmente mostra um dilema para muitas pessoas, né, que buscam entender a igreja por si. Por quê? Porque nós podemos ser tentados a definir a igreja pelo que ela é empiricamente, ou seja, na sua dinâmica de igreja como instituição. Só que essa abordagem, ela pode confundir o real com o ideal. E assim, por mais interessante que seja, ela tem que ser evitada. Porque nós estamos falando de igreja, Assembleia Universal. Nós não estamos falando de igreja, organização. Então, nós temos que deixar isso muito claro, porque quando fala-se de crer em Jesus, crer em Deus, a primeira coisa, né, sempre que vai ter aquela ideia, mas eu vou crer em Deus, tem pessoas que são da igreja, que são corruptas, líderes que são corruptos. Então todos esses argumentos, eles são muitas vezes usados para, como se fosse assim uma blindagem, ou um escudo de uma desculpa para não se achegar a Deus. Ou seja, e também uma ideia muito pequena do servir a Deus. Então por isso que é muito interessante nós, da Assembleia de Deus, nós cristãos que aceitamos a Jesus, entender que a nossa fé ela vai muito além da organização. Ela vai muito além do nome Assembleia de Deus. Então nós somos, além disso, nós temos que entender que nós somos parte de um corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E o significado de igreja se torna melhor quando nós estudamos ele no contexto grego e no contexto do Antigo Testamento. Por quê? Porque se no grego clássico, a palavra grega no Novo Testamento para designar a igreja, que é a eclésia, referia-se a uma assembleia de cidadãos de uma localidade, o equivalente mais próximo no Antigo Testamento, como eu já disse, é o kahal, não é tanto uma especificação dos membros, mas uma assembleia que se designa
um ato apenas de se reunir. Então aqui nós vemos que há uma vertente além do estudo meramente social da igreja. Nós podemos estudar a igreja em duas partes, na parte do Antigo Testamento, como na parte do Novo Testamento. Então cabe a nós, crentes, nos debruçarmos a entender como que foi a formação da igreja, como que era a ideia de igreja no Antigo Testamento e a ideia de igreja no Novo Testamento. E sairmos dessa ideia de igreja nomenclatura. Então, por isso que nós cremos e professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos. Ou seja, não é somente um lugar, não é somente uma referência geográfica, uma localidade. Há uma espiritualidade, há um tom mais profundo, mais amplo, maior, mais belo a se apreciar, a se estudar. Então, por isso que nós somos igreja. Nós cremos na igreja, nós cremos nessa força da igreja, que é uma igreja que está caminhando rumo ao céu. Uma igreja firme, uma igreja forte. Ainda dentro dos nomes e títulos da igreja, nós vemos que temos várias figuras e ilustrações acerca da igreja. Nós temos a figura, o título, podendo assim dizer, de corpo. A igreja como um corpo de Cristo. Lá em Colossenses 1,18, nós vemos que Cristo é o cabeça desse corpo. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ou seja, a igreja como corpo, Cristo é o cabeça desse corpo, do qual nós, como crentes indivíduos, somos membros e partes desse corpo. Então, Paulo ele usa essa figura do corpo para tratar da assembleia, dessa Assembleia Universal, dessa reunião de todos esses povos que a gente já falou, e ele usa essa figura do corpo. Interessante o corpo, a constituição do corpo. Nós sabemos que o corpo ele tem muitos membros, milhões, vários membros, várias artérias, vários ossos, tecido, órgãos. Então a composição do corpo, falando nós, seres humanos, o corpo, a cabeça. A cabeça é o que dá a diretriz para o nosso corpo. Na cabeça temos o cérebro, que é o sistema pensante, onde tudo é designado, os nossos movimentos, as nossas ações, tudo é processado pelo cérebro. Então, se Cristo é o cabeça desse corpo, é Ele que dá toda a determinação, é Ele que dá toda a diretriz, toda a movimentação desse corpo, o sentido desse corpo. E nós, como figura desse corpo, nós temos o quê? Uma ligação, fala-se de uma ligação mútua entre todas as pessoas que compõem esse corpo, ou seja, a igreja. Não tem como viver de uma maneira isolada, não tem como a mão viver isolada do braço. Não tem como. Então, assim, existe uma unidade. Se nós somos corpo de Cristo, existe uma unidade, que compõe esse corpo. Lá em 1 Coríntios 1 e 12, Paulo ele desenvolve o conceito de interligação do corpo. Vamos lá, Coríntios 1 e 12, que diz: com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu ainda sou de Cristo. Aqui ele está traçando acerca
dessa possibilidade de não ter um isolamento. Por quê? Porque havia ali na igreja de Corinto, Paulo ele se depara com uma grande divisão. Paulo ele vê ali que os cristãos eles estão reunidos numa igreja, porém o sentimento que existia ali naquelas pessoas não era um sentimento de unidade. Se Cristo é o corpo dessa igreja, se Cristo é o cabeça, né, na verdade, como que pode um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo? Não. Todos têm que ter o mesmo espírito, o mesmo pensar, a mesma maneira de agir. Então eu estava vendo ali naquele momento, em Corinto, um sentimento de facção, de grupo, de guetos. E isso não é igreja. Se nós somos igreja, corpo, nós temos que ter união, temos que viver em união. Não temos que pender mais para um lado do que para o outro, não. Nós temos que ter Cristo como nosso centro, como cabeça. A palavra é de Deus, mas nós temos uma tendência a gostar mais de um ou de outro. Mas não, na igreja de Deus, na igreja corpo, todos nós fazemos parte de um corpo cujo cabeça é o Cristo, é Cristo Jesus. Então Paulo ele vai discorrendo aqui no versículo 13 de 1 Coríntios 1, ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto a Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ou seja, Paulo ele batizou, mas não foi ele, não foi no nome dele que foi batizado. Foi no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pelo fato, acho que, de ele ter exercido ali o ato de batizar alguns criaram uma simpatia por Paulo, talvez já por conhecer a sua história, a história da conversão dele, as suas pregações eloquentes. Outros verteram-se ali para Pedro, talvez também pela sua força, da sua pregação, pela sua história de apostolado. Outros tenderam ali para o lado de Apolo. A Bíblia diz que ele era um grande, eloquente pregador, um conhecedor da palavra. Então, assim, nem Pedro, nem Apolo, nem Paulo, mas sim Cristo. Porque se Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento quem dá é Cristo. Então, quem se sobressai é Cristo. E ali estava a igreja dividida. E o corpo não pode, não tem como o corpo ser isolado, não tem como o corpo ser dividido. Então, se nós somos, usando a figura aqui de corpo, usando a igreja como corpo de Cristo, nós temos que estarmos unidos uns aos outros, né? Então Paulo ele salientou ali a dependência de cada crente em relação a todos os outros. Então há ali uma dependência, ou seja, há um relacionamento de um com o outro. Igual aqui nós temos a nossa igreja, temos o nosso pastor, temos os auxiliares, tem a orquestra, tem o coral, tem o conjunto dos jovens, os adolescentes, as crianças, as irmãs. Então tudo é uma composição desse corpo, cujo cabeça é Cristo. Então nós temos que ter uma unidade na maneira de agir, na maneira de cultuar. Então eu não posso dizer, eu gosto mais do coral, eu gosto mais da orquestra. Não. Você tem que gostar de um todo. Porque esse todo é o seu culto, é o culto a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para cultuar a Deus. Então a igreja, ela também aqui, usando essas figuras, a igreja também, ela é identificada como noiva de Cristo. Temos aqui a citação que lá em 2 Coríntios 11 e 2,
porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. A igreja sendo identificada como noiva. Paulo dizendo acerca da igreja que ele estava preparando, cuidando, zelando, o preparo no ensino, o preparo na admoestação, o preparo na condução desse povo, dessa igreja, que ela havia de ser apresentada ao noivo, que é Cristo, como uma virgem pura, santa, imaculada. Ou seja, a igreja como noiva, a igreja ela precisa estar preparada, ela precisa estar bem cuidada, bem zelada, ornamentada, né? Não desorganizada, relaxada de qualquer forma. Não, a igreja do Senhor, o corpo cujo cabeça é Cristo, ele precisa estar santo e irrepreensível para encontrar nas bodas o seu noivo. E nós vemos também a igreja como intimidade e o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona. Ou seja, todas essas benesses que há num casamento, há uma tipificação para a igreja também. Então, assim, usando a igreja como noiva de Cristo, ela precisa estar enquadrada dentro desse comportamento, desse padrão. Ou seja, precisa haver um padrão. Precisa ter um padrão. Precisa ter uma ordem no tratar, na maneira de agir, na maneira de conduzir. Nós, como corpo, como igreja, como noiva do Senhor Jesus. Então, isso tudo é usado para dar uma ideia de como tem que ser a igreja, como que é a composição da igreja, né? E nós vemos aqui, avançando, os seus membros, como é a composição, qual que é a formação dessa igreja. A igreja ela é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo. Então, a igreja ela é múltipla na sua composição. Há pessoas que vieram de outros segmentos religiosos. Há pessoas que vieram de um comportamento, em outro momento, reprovável à sociedade. Há pessoas que vieram de outras cidades, pessoas que vieram de outros países, pessoas que tiveram a sua criação conturbada, pessoas que vieram do vício, pessoas que vieram de situações extremas. A composição da igreja, ela é diversa, seus membros são vários, variados. Se a gente pegar na igreja e começar a buscar a história de cada um que compõe a igreja, é um período interminável de tempo. Cada um tem sua história. Então, todos esses, eles foram resgatados da sua maneira vã de viver, por intermédio do precioso sangue de Jesus. Lá em 1 Pedro 18, 19, nós temos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então essas pessoas que compõem os membros da igreja, que compõem o corpo de Cristo, eles não se tornaram parte desse corpo pelas suas capacidades intelectuais, pelas suas capacidades de criação ou de origem. Não. A igreja do Senhor, ela é composta por esse monte de pessoas, tipo de pessoas,
por essa diversidade, por essa multiplicidade de pessoas e de caráteres diferentes, não por causa de uma melhora ali particular ou uma melhora posicional deles por eles mesmos. Não, nós somos comprados, nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Nenhuma outra moeda, nenhuma outra, vamos dizer assim, nenhum outro recurso monetário, tanto da época passada como dessa época presente, seria capaz de nos resgatar da vida que nós vivíamos antes e nos dar essa condição de ser corpo, ser membro do corpo de Cristo por nós mesmos. Não teria como, é somente o sangue de Cristo, somente o sangue. Então, tudo é mérito do Senhor, não é o nosso mérito. Né? Nós vemos que nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, nós não praticamos mais os atos que antes nós praticávamos. Não porque nós vamos fazer isso para somente e meramente agradar a Deus, mas porque nós recebemos Deus, que nós não vamos mais fazer esses tipos de atitudes que nós fazíamos antes. Então tudo inicia-se em Deus, em Cristo inicialmente, para que haja um desencadear de uma renovação na maneira de viver. Ou seja, o resgate da nossa vã maneira de viver é dado pelo sangue de Cristo. Não foi por um valor monetário, não foi por dinheiro, foi pelo sangue de Cristo. Então, primeiramente é Cristo. Depois nós, como membros, como salvos, como libertos, como renovados. Ou seja, a renovação não aconteceu por mim, aconteceu pelo sangue de Jesus. Então você serve a Deus, você não pratica mais os pecados que você praticava antes, não apenas para agradar a Deus, mas porque você recebeu a Deus, você já não pratica mais. Eu ouvi uma frase ontem que me deixou muito assim impactado, e eu fiquei pensando nisso, que você não pode fazer nada que faça com que Deus te ame mais. Ele já te amou, Ele já te ama. Por isso você é membro do corpo de Cristo. A verdadeira igreja, ela é constituída por todos os fiéis, remidos de todas as eras e lugares, formando o corpo místico de Cristo, por meio do Espírito Santo. O místico aqui é o corpo espiritual de Cristo. Nós vemos aqui uma passagem em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. É o que nós falamos no início. Ou seja, todos, não é somente alguns, não é somente uns eleitos, como muitos dizem, alguns predestinados, não, são todos. Todos que se achegarem, todos que vierem, todos que se colocarem diante desse Deus tão maravilhoso, ter essa oportunidade de ser batizado em um Espírito, formando esse corpo. Então não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é ex-escravo. Paulo ele usa essas etnias porque naquela época que ele vivia, havia separações, havia delimitações. Por exemplo, os escravos, eles não tinham, mesmo pós-alforriados, eles não tinham mais ali como privilégio usufruir das outras benesses que a sociedade podia proporcionar. Por exemplo, um escravo não poderia ser um funcionário público, porque ele foi um escravo.
Então ele enfatiza essa questão de todos, ou seja, para se tornar membro desse corpo não há impedimentos nenhum, não há limitações, não há divisões. Por mais que muitos queriam fazer as divisões, a situação de Corinto, quando Paulo chega lá, havia uma divisão, porque aquele povo ele já vinha carregado de uma cultura, né, uma cultura sectarista, uma cultura exclusivista, como nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas que desejam ser exclusivas, desejam ser diferenciadas, né? Estamos vivendo um tempo horroroso na nossa sociedade, onde alguns cidadãos se acham melhores do que outros, talvez por uma posição social, talvez por uma condição financeira, talvez por uma questão racial. Mas nós vemos que na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo, não há essa delimitação, não há esse sectarismo, esse exclusivismo, por mais que muitos queiram, mas não é. O corpo de Cristo ele é formado por todos aqueles que Deus chamou. Então, se Deus te chamou, não importa como você vivia no passado, o que importa é como você vive hoje na presença do Senhor. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem na conta, não importa a roupa que você veste, tá? O que importa é que Cristo te chamou e Ele derramou o sangue dele. Não foi com ouro. Pedro diz, não foi com ouro nem com prata, ou seja, usando ali os dois metais mais preciosos da época, para já trazer a ideia do quê? Que é algo muito maior. Então você faz parte do corpo de Cristo, corpo místico, porque você foi chamado por Cristo. Então não foi por méritos, não foi por aquisições financeiras. A conversão da pessoa leva a comunhão com um grupo de crentes em Jesus. Nós vemos aqui a citação em Atos 2, 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 41 e 42. Ou seja, a reunião, a conversão. Quando há conversão, essa conversão consequentemente leva a uma comunhão. E essa comunhão se torna uma reunião. E essa reunião, consequentemente, é a composição da igreja. A igreja organismo, que compõe-se por pessoas. A cabeça da igreja é Cristo, sendo Ele o Salvador do corpo. E acrescentando ao corpo, ou seja, a igreja, aqueles que herdam a salvação. Nós refutamos e repudiamos qualquer outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Então é bom deixar muito claro que nós somos membros desse corpo, fazemos parte dessa igreja, da eclésia, que é a Assembleia Universal, né? Universal que diz de todos os continentes desse mundo, mas nós repudiamos qualquer outro fundamento, ou seja, qualquer outra base de sustentação que não seja Cristo. Nós temos aqui uma citação bíblica em 1 Coríntios 3 e 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, essa ideia é uma ideia errônea. É uma ideia fantasiosa, uma ideia romantizada, que muitas doutrinas, muitas filosofias querem impor, né, com frases, com textos bonitos, com comportamentos externos bonitos, né, louváveis até. Nós vemos que algumas doutrinas, elas
pregam a elevação, né, a evolução do homem, da mulher, como seres humanos, mas não tendo como fundamento Jesus Cristo. Então nós refutamos, ou seja, nós negamos e nós repudiamos, ou seja, nós descartamos qualquer outro fundamento que não seja Jesus Cristo. E nós negamos que exista igreja se Cristo não for glorificado. E nela, e se o Evangelho não for proclamado, crido e obedecido. Então nós não acreditamos que exista igreja onde Cristo não seja glorificado nela. E também, se o Evangelho não é proclamado, ou seja, se o Evangelho não é pregado na sua íntegra, nós não aceitamos o Evangelho pela metade. Bases do Evangelho ali tiradas, isoladas, textos isolados. Não, nós cremos na palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos hoje algumas igrejas que já não levam mais em consideração o Antigo Testamento, porque acreditam que é algo do passado, algo que já se passou, algo que já está ali tido como arcaico ou como em desuso, mas não, nós acreditamos na totalidade da palavra do Senhor como inerrante, né? A palavra do Senhor é inerrante, palavra do Senhor Jesus. E também aonde Cristo não é glorificado. Nós vemos segmentos ditos como religiosos aonde a glorificação central não é o Senhor, é uma imagem de uma pessoa, ou de alguém que viveu no passado, ou que fez algumas boas obras e foi tido como alguém ali santificado. Não, nós somente acreditamos numa igreja aonde Cristo é glorificado. Ou seja, Ele é o centro da adoração, Ele é o adorado, Ele é o glorificado, Ele é o que pode tudo, Ele é o que faz, Ele é o que fez e Ele é o que há de fazer. Ou seja, nós temos uma ideia de evangelho onde o homem precisa ser honrado por Deus, onde o homem precisa ser servido. Nós temos visto hoje muitas mensagens onde o centro dessa mensagem são as vontades, são os anseios, são as realizações do homem. Mas não, nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus. Deus é o glorificado, Ele é o servido, não nós. Às vezes ouvimos alguns ditos louvores aonde o centro de toda a glorificação ali é o homem. O homem precisa estar na evidência, o homem precisa estar ali na sua completude das suas realizações materiais e pessoais. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós, com a nossa vida e com a nossa maneira de viver, o glorifiquemos. Ele é o adorado. O culto só existe quando nós temos uma ligação com o cultuado, que é o Senhor Jesus. Nós somos os cultuantes. E Deus, Ele não dá culto a ninguém. Pelo contrário, Ele é o cultuado. E nós negamos também veementemente aonde esse evangelho não é crido nem obedecido. Ou seja, há uma necessidade. A igreja genuína, a igreja de Jesus, ela é uma igreja que proclama o evangelho, que crê no evangelho e obedece o evangelho. Não adianta falar do evangelho, nós temos que obedecer o evangelho. Obedecer a palavra do Senhor Jesus e crer na palavra do Senhor. Crer que Ele irá vir para buscar a sua igreja. Há quantos que já não creem mais na volta do Senhor Jesus? Mas a igreja que nós falamos no início, que é a Igreja Universal Assembleia, essa igreja universal,
ela crê na volta do Senhor Jesus, ela proclama a palavra do Senhor Jesus, e ela glorifica o Senhor Jesus e obedece a palavra do Senhor Jesus. Então, o que estiver fora disso não é a Igreja Universal, a Assembleia dos Santos, a Eclesia. Pode ser tudo, uma instituição, uma organização, mas não a Igreja. Ela precisa ter esses pilares bem fundamentados, bem sedimentados, bem claros para todos aqueles que compõem a Igreja do Senhor Jesus. Nós temos também a Igreja como eleita pelo Senhor. Deus, ele elege a Igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Nós vemos isso lá em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então essa eleição, ela não é uma eleição no sentido de uma nominação para que você já tivesse ali uma certeza de salvação. Não, a igreja ela é eleita antes da fundação, para que de forma de livre e espontâneo arbítrio, cada um de nós optássemos a fazer parte dela, aceitássemos, né, Jesus como nosso Salvador, aceitássemos essa lavagem pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e nos tornando sim aí parte dessa assembleia, ou seja, sendo tirado, saindo de uma circunstância mundana e vindo para essa assembleia. Ou seja, nós como igreja do Senhor Jesus, ele elegeu a igreja. Já havia uma eleição antes da fundação do mundo. Que Deus, em sua presciência, o Senhor, ele estabelece um plano de salvação para toda a humanidade. Há um plano de salvação estabelecido. Mas não quer dizer que esse plano ele foi determinado para um grupo exclusivo de pessoas. Como se fosse assim, A será salvo e B não será salvo. Não. Existe um plano de salvação. Há uma esperança de uma vida eterna, a qual Deus mesmo, ele mesmo nos promete. A palavra diz que ele não pode mentir, né? E ele prometeu antes do tempo dos séculos. Lá em Tito 1 e 2 nós vemos isso. Tito 1 e 2, que nos diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o nosso Deus, ele não mente. Ele não promete algo que ele não pode cumprir. Nós vemos outros segmentos religiosos onde foi prometido muitas coisas que não são cumpridas, né? Nós tivemos no passado um homem que dizia que todos aqueles que seguissem a sua doutrina iriam desfrutar de uma vida eterna. Mas para desfrutar dessa vida eterna precisavam tirar a sua vida. E nós vemos que muitas pessoas foram, né, seduzidos por essa palavra, por essa doutrina, né, desse homem. Era um americano, e muitos se mataram, né? Muitos morreram, perderam sua vida, perderam a salvação, porque acreditaram em alguém que não tinha condições de prometer o que estava prometendo. Diferentemente o nosso Senhor, que ele não pode mentir. O nosso Senhor, ele não mente. O nosso Senhor, ele promete e ele cumpre, né? Porque essa é a sua vontade. Deus, ele não elege uma nação já existente.
mas ele prefere criar uma nova a partir do patriarca Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Lá em Gênesis 12, 2. Nós vemos o Senhor prometendo para Abraão, ou seja, Deus elegendo uma nação, né, nova a partir do patriarca Abraão. Assim como a igreja, ele elege a igreja. Ou seja, já há um plano traçado. Já há uma determinação de Deus para que houvesse essa igreja, essa assembleia, essa reunião de pessoas, mas não de algumas pessoas só, mas de várias, de todos os que se achegassem. Então, é uma eleição, podendo assim dizer, mas não é uma eleição fechada, onde se elege alguns apenas. Não. Essa eleição ela é para todos, todos aqueles que se achegam, todos aqueles que creem, todos aqueles que deixam a sua maneira vã de viver e começam a viver uma nova vida, em comunidade, em comunhão com os demais. E isso é a composição da igreja, é como a igreja se compõe. Então Deus ele não elege uma nação já existente, mas ele prefere criar uma nova a partir de Abraão. Então, ou seja, ele inicia uma nova criação, uma nova nação a partir de Abraão. Ou seja, todos aqueles iriam ser abençoados na pessoa de Abraão. Todos iriam ser engrandecidos, ou seja, todos os que fizessem parte dessa linhagem aí, onde o apóstolo Paulo diz que nós não éramos, né, parte, mas nós fomos enxertados, ou seja, por Cristo nós fomos enxertados. Nós fazemos parte dessa nação, nós fazemos parte dessa eleição, nós podemos desfrutar dessa herança, né, do Senhor Jesus, dessa eleição maravilhosa. Ou seja, o Senhor Jesus, da mesma forma, ele cria um povo formado por judeus e gentios. Ou qual? De ambos ele fez um só, como Paulo diz lá em Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ou seja, Jesus, ele funde tudo isso aí. Povos que não eram para viver juntos, começam a viver juntos. Ele faz um único povo. Ele pega todos e faz um só. Ele cria um novo povo. Um povo formado por judeus e gentios, o qual de ambos faz um único povo. Ou seja, já não tem mais distinção. Esse muro de inimizade que Paulo diz, ele já não tem mais, essa barreira já não existe mais. Ou seja, judeus e gentios que não se falavam, que não se relacionavam, se tornam um na pessoa de Jesus Cristo, na eleição de Jesus Cristo, na composição da igreja. Pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus e gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12. Ou seja, não há vários Espíritos, há um Espírito, e é dali que nós nos alimentamos, do Espírito do Senhor. Então não tem como nós estarmos na igreja do Senhor, absorvendo a palavra do Senhor, participando da ceia do Senhor, participando do corpo de Cristo,
sendo participante das ordenanças de Cristo e bebendo de um outro espírito, bebendo de uma outra vertente religiosa. Não tem como. O corpo é um, o espírito é um, Cristo é um. Então nós temos que ter essa unidade. A eleição ela é composta dessa unidade. Então nós vemos que a nossa eleição ela não vem de outro a não ser de Deus. A nossa eleição ela é de Deus. Lá em Tessalonicenses 1:4, Paulo diz isso, que a nossa eleição ela é de Deus. Sabemos, irmãos amados, de Deus, que Ele os escolheu. Então, ou seja, Ele nos escolheu. Então, Deus Ele nos escolhe. E na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Nós vemos essa citação lá em Efésios 3:6. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Ou seja, além de herdeiros, nós somos co-herdeiros. Então nós fazemos parte dessa herança maravilhosa, essa herança divina. Então nós somos um único corpo. Um único corpo. Por isso que Cristo ele é o cabeça desse corpo. A composição de um corpo. Não tem como ser vários corpos. É um único corpo. Nós vemos aqui também, no tópico 4, duas vertentes da igreja. A igreja, ela como organismo atuante e ela como organismo triunfante. A igreja atuante era a igreja que milita na terra, que é formada por todos os que seguem a Cristo e lutam contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Nós vemos em Efésios 6:12, porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Ou seja, nós como igreja atuante, nós estamos aqui ainda na terra, nós estamos militando, nós estamos atuando, nós temos a nossa participação na atuação social, na atuação relacional, na atuação profissional, onde quer que nós estejamos, nós somos essa parte atuante. E nós temos que lutar contra todos esses sistemas que estão impostos na nossa sociedade. Então nós somos uma igreja atuante. E nós como igreja atuante, nós temos que saber que as armas da nossa milícia não são carnais. A minha luta nessa terra não é uma luta contra o meu irmão. Não é uma luta contra a minha irmã. Eu não estou numa competição com o meu irmão. Eu não estou numa situação de segregação com os meus irmãos. Não. A minha luta, ela é uma luta espiritual. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, o apóstolo Paulo diz. Então a minha luta é contra a minha carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado. Essa é a função da igreja atuante, da igreja que atua, da igreja que põe em prática aquilo que recebeu do Senhor Jesus. É aquilo que põe em prática a ação desse corpo, sendo Cristo o cabeça. Então, se Cristo é o cabeça desse corpo, as ações elas têm que serem correspondentes com os comandos do Senhor Jesus. Então não pode haver, mas não pode haver intriga entre nós, disputa entre nós, ciúmes entre nós, como igreja atuante. Nós não podemos
agir dessa maneira, de maneira egoísta, de maneira descompromissada com o próximo, com aquele que compõe esse mesmo corpo no qual nós somos parte, e Cristo é o cabeça. E nós vemos também uma outra vertente, que é a igreja triunfante, que é a igreja constituída dos irmãos que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e agora estão com o Senhor Jesus. Nós vemos que Paulo ele faz parte da igreja triunfante. Nós vemos que lá em 2 Timóteo, ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ou seja, ele exerceu aquilo que ele foi designado a exercer. Ele fez aquilo que era para ele fazer como parte desse corpo. E agora ele já faz parte do corpo da igreja triunfante. Nós vemos nesses dias, nesses meses, muitos pastores, muitos líderes, alguns líderes partiram para o Senhor. Agora eles já não fazem mais parte da igreja atuante, mas agora são sim parte da igreja triunfante. Então, enquanto nós não estamos na situação de triunfantes, ainda não partimos dessa vida para outra, nós temos que atuar da melhor maneira possível, dependendo do Senhor Jesus, obedecendo a palavra dele, crendo na palavra, proclamando a palavra e sendo verdadeiramente corpo, sendo luz. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que ser luz desse mundo e sal dessa terra, como diz a palavra. A igreja atuante, ela emprega armas espirituais no bom combate, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10 e 4. Essa igreja, ela permanece firme na batalha contra o mal. E isso vai durar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa batalha, ela não acabou. Essa ideia de estamos garantidos, estamos blindados, isso não existe. Isso é ilusório. O fato de nós servirmos a Deus não nos isenta das batalhas, dos embates cotidianos, dos reveses, das negativas da vida. Isso não nos blinda. Nós estamos neste mundo como igreja atuante e precisamos continuar caminhando, combatendo, buscando destruir todas essas fortalezas que se colocam diante de nós. Então nós estamos ainda nessa batalha contra o mal, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, a igreja do Senhor, há as ordenanças da igreja. E nós temos duas ordenanças, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Nós rejeitamos o termo sacramento e usamos a palavra ordenança, que vem do latim ordo, fileira, ordem. Tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor foram instituídas por Jesus, para que fossem observadas pela igreja. Tá? Então é uma observância da igreja. São ordenanças, não sacramentos. Alguns segmentos usam como sacramentos, ou seja, como ferramenta de possibilidade para uma salvação, ou seja, como ato, atos que levam à salvação. Então, por isso que nós não usamos como sacramento, mas sim como ordenança. Até porque o batismo em água, como a ceia do Senhor, ela não transmite essas ordenanças, tá? No nosso cremos, aqui nós temos que ter ideia, essas ordenanças, elas não nos transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica. Ou seja, é simplesmente um rito simbólico e universal e pessoal que aponta para as verdades centrais da fé cristã. É por isso que nós não batizamos crianças. Por mais que alguns segmentos acreditam que
né? O sacramento ele vem por intermédio da fé, né? A Igreja Católica, por exemplo, batiza a criança, porque acredita que ali a criança ela não tem o discernimento, mas tem dentro dela aquela fé inconsciente. Mas nós não temos isso como sacramento, nós não batizamos criança, mas nós temos o batismo como uma ordenança, como uma observância, né? Jesus, ele ordena esses ritos para a igreja, que são o quê? O batismo e a ceia do Senhor. Então aqui, os compiladores, aqueles que criaram a nossa declaração de fé, eles deixam muito claro, tá? Que essas ordenanças elas não nos transmitem nenhum poder místico, nenhuma graça salvífica, mas são um rito simbólico universal. O batismo e a ceia do Senhor não produzem qualquer mudança espiritual nos que dela participam. Eles são de grande valor, são de ordens diretas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, sendo Ele mesmo, Jesus mesmo se submeteu ao batismo. Nós vemos que João Batista, lá no Evangelho de João, no seu Evangelho, ele estava batizando as pessoas e Jesus veio até ele. Tanto é que João diz, olha, eu careço ser batizado por ti, mas tu vem a mim? E Jesus responde a ele e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Lá em Mateus 3, 14 e 15. Então o batismo ele é um símbolo da nossa união com Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, uma confissão pública dessa união. Ou seja, você confessa publicamente que você está unido com Cristo. Então, quando você se batizou lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teve aquele momento simbólico que você desce as águas e volta, né? Ou seja, você volta limpo, totalmente limpo, lavado, né? Pela água que é o Senhor Jesus, a água que representa o Espírito do Senhor Jesus. Você se torna uma nova pessoa e você agora está ligado, ou seja, você mostra publicamente que você está unido a Cristo. Assim como a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial onde nós fazemos memória, onde tivemos a ceia do Senhor aqui. É o ato público, né? Nós não acreditamos que o vinho e o pão sejam o corpo de Cristo ali. Nós não acreditamos na transubstanciação, como muitos creem, que ali o ato sacramental ali de beber o vinho e comer o pão está bebendo o sangue e comendo o corpo do Senhor. Não, nós temos ali como símbolos, né? O corpo é a representação, o pão ele representa o corpo de Jesus Cristo e o vinho representa o sangue de Jesus que morreu em nosso lugar. Então é um memorial, são duas ordenanças que compete à igreja seguir. Nós como igreja, nós acreditamos nessas ordenanças. Então é por isso que nós rejeitamos o termo sacramento. Porque aqueles que têm como sacramento acreditam que essas ordenanças podem transmitir um poder místico ou uma graça salvífica. Ou seja, o fato de participar dos sacramentos lhe garantem a salvação. Não, nós temos como ordenança. Então nós temos que ter ideia do quê? Que a Santa Ceia do Senhor e o nosso batismo, eles não nos dão nenhum tipo de poder místico ou graça salvífica. Mas isso não quer dizer que não é importante nós cumprirmos essas ordenanças. Então nós vemos aqui, por último, a missão da igreja, né? A igreja ela tem uma missão. Muito além de pregar a palavra do Senhor a toda a criatura, fazer discípulos, como nós vemos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que
pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, mas há uma função da igreja. Só que dessas funções, são muitas funções, mas a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Lá em Paulo, em 1 Coríntios 10, então ele diz, quer comais, quer bebais, que nós, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, até o que você come, até o que você bebe, até a maneira que você se porta, ela precisa glorificar a Deus. Ela precisa apontar que você é uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que passou por um processo de renovação, por um processo de transformação. E isso é feito por meio de uma adoração, ou seja, da evangelização e da edificação. A igreja, ela foi eleita para adoração e louvor e glória de Deus. E ela recebe também uma missão de proclamar o Evangelho ao mundo, anunciando que Jesus cura, salva e batiza, e em breve voltará. Ou seja, essa é a missão evangelística da igreja. A igreja, ela precisa exercer essa função da edificação dos membros, que é o quê? É o estudo sistemático da palavra, é a doutrina da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje, é ressaltar aquilo que nós já sabemos. Então essa é a função da igreja, a função evangelística, a função da edificação. Nós vemos também que nós temos a função, a igreja também ela exerce uma função social, um papel social, que é o quê? É o ministério do socorro, o ministério da misericórdia, ou seja, é a prontidão da igreja em ajudar o próximo, ajudar ali os membros que compõem, mas não só os membros, outras pessoas que talvez nem são componentes dessa organização. Essa é a função social da igreja. A igreja ela precisa também exercer o papel social, o papel da misericórdia, o papel do cuidado com os pobres e com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos. O ministério da assistência, nós temos a nossa assistência social, o Mão Amiga, que tem exercido um grande trabalho distribuindo alimentos, cestas básicas, não só básicas, mas uma cesta muito ali, como que eu posso dizer, bem completa, bem além do básico. Então, essa é a função, essa é uma das missões da igreja. A igreja ela não foi composta somente para que nós nos reunamos num domingo, numa santa ceia, num congresso, numa festividade e acabou ali esse evento, a gente vai embora para a nossa casa. Não, há uma função sistemática que precisa ser contínua, que é a edificação, a evangelização, a proclamação, também a função social, que é cuidar dos pobres, dos necessitados, das pessoas que precisam realmente de uma ajuda, que estão numa situação difícil. E nós, enquanto membros dessa igreja, membros desse corpo, desse organismo vivo, nós precisamos ser sal dessa terra. Nós precisamos combater esse pecado e a corrupção. Nós vemos aqui que Mateus 5,13, o Senhor Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, e se esse sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, é missão da igreja ser sal da terra. É missão da igreja ser luz do mundo. A igreja ela não pode entrar numa situação ordinária de simplesmente se resumir a uma função política, como nós vemos muitos sendo atrelados a uma função política, porque nós sabemos que a política ela é limitada, ela é muito superficial. A missão da igreja não é uma missão política, a missão da igreja não é uma missão terrena, ela é muito mais, ela é uma missão de conservação. Nós temos que ser a luz no meio das trevas. Se você chegar num galpão gigante que estiver tudo escuro,
Você acender um fósforo, vai dar para ver que foi acendido ali uma luz, ou um resquício de luz ou algo assim. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. A igreja, ela precisa se sobressair. A igreja, no seu exercício, da sua missão, além de todas as missões eclesiásticas, missionárias, evangelísticas, sociais, ela precisa também exercer um papel de cidadania para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e para as pessoas que estão fora da igreja. A igreja, ela não pode ser colocada numa situação extraordinária, comum. A igreja, a missão da igreja não foi ser usada como ferramenta de instrumentalização política de um segmento da sociedade, de um segmento político. A missão da igreja vai muito além disso. A missão da igreja, ela é uma missão eterna, ela é uma missão que visa o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, como diz lá em Efésios 4 e 12. Então, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, como corpo desse organismo cujo cabeça é o Senhor Jesus, nós precisamos cuidar, manter e nos atentar a esses mandamentos tão gloriosos que o Senhor nos deixa, e que nós possamos, nesses próximos dias, meses e anos, que nós estejamos na casa do Senhor, fazendo parte da igreja do Senhor, da Assembleia dos Santos, essa igreja universal, que nós tenhamos uma ideia ampla da igreja, uma ideia profunda da igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo, e foi Ele que nos comprou, foi Ele que derramou seu sangue por nós. Então que nós possamos crer na igreja universal, que é a composição dos membros de todas as etnias que deixaram de viver uma vida vã e que agora vivem uma vida para glorificar o Senhor. Então, meu irmão, não importa de qual denominação você seja, estou dizendo instituição, mas que você sempre seja igreja, organismo, corpo do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesse domingo. Mais uma vez eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, todos os irmãos que nos acompanham, que seguem a página da igreja, Assembleia de Deus, do setor 111, que você possa ter um domingo de bênção, um domingo de paz. Logo mais às 18 horas teremos o nosso culto presencial e também via live, que é o culto da família. E eu quero aqui expressar a minha gratidão mais uma vez aos meus líderes, aos meus pastores, que nos deu essa oportunidade. Então feche os seus olhos e vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de falar desse ponto tão importante da nossa declaração de fé, que é falar da igreja, Senhor, essa igreja universal, esse corpo, esse organismo vivo, Senhor, que marcha atuantemente aqui nessa terra, Senhor. Ah, Senhor, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor, que irão nos assistir, que nos assistiram, Senhor. Abençoa-o, Senhor, grandemente, concedendo um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo, Senhor, de reunião das famílias, Senhor, um domingo dos pais. Que esses pais sejam abençoados, que esses pais sejam alegres, Senhor Jesus, e cientes também na missão que é cuidar das vossas famílias. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender a missão da igreja, a composição da igreja, Senhor Jesus. Ah, Senhor, esse mistério maravilhoso que o Senhor nos proporciona nos dias de hoje. Ah, Senhor, que nós entendamos que a igreja é muito mais que uma instituição, é muito mais que uma placa, é muito mais que uma denominação, Senhor. Nós possamos ser igreja